Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Bom dia. Glória a Deus. Eu vou tentar, nos 35 minutos que sobraram, falar para você um pouco. Nós estamos falando sobre aliança. E eu quero só trazer alguns tópicos para você que eu gostaria de destacar. Porque quando eu faço casamento, na hora da troca da aliança, eu sempre gosto de explicar o que representa uma aliança. Então a aliança é um acordo, é um pacto, é uma fusão ou união de coisas diferentes. Diga comigo, coisas diferentes. A função da aliança não é entre iguais, mas é entre diferentes. Por quê? Porque numa aliança, um vai proporcionar ao outro aquilo que ele não tem. Então, normalmente, quando dois países fazem uma aliança, um provavelmente tem armamento, mas não tem posicionamento. O outro tem uma posição estratégica, mas não tem o armamento. Então, esses países fazem uma aliança, para que um supra o que o outro não tem. Então, a aliança ela tem um favor em relação ao outro, mas também tem uma doação em relação ao outro. Então, quando nós temos uma aliança, nós temos um pacto, algo que é promovido para que um se comprometa com o outro. Então, tem o termo coligação, confederação, união, liga, ou o matrimônio também é um tipo de aliança, o anel que a gente usa para simbolizar a aliança. No Novo Testamento, a gente vai tratar sobre as alianças, elas são algum arranjo de qualquer natureza que valida um acordo entre duas pessoas. No Velho Testamento, eles eram ainda mais ritualizados, porque eles eram alianças que precisavam ser demonstradas. Como o homem ainda não era um ser espiritual após a queda, ele precisava ritualizar. Hoje você não precisa matar um animal e pintar a sua porta com sangue. Você, pela fé, marca os umbrais da sua casa com o sangue do cordeiro. Mas na velha aliança, essas coisas eram ritualizadas. Quando a gente vem para a nova aliança, a gente entra numa nova dimensão. Porém, a gente não deve esquecer que tudo que Deus fez na velha aliança era uma sombra, apontava e dava o valor da nova. Muitas pessoas falam, pastor, a gente não vive da nova aliança, então eu não preciso ver o Velho Testamento. Não, querido, você precisa ler, porque lá está explicando algumas coisas que você faz agora. O significado de algumas coisas. Não tem como você entender qual a importância de Jesus morrer no madeiro, se você não for lá na velha aliança e entender que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Então eu preciso ler, conhecer a velha aliança, porque ela aponta para o significado da nova. E eu gosto de fazer uma comparação, porque a gente tem tema de aliança para fazer um seminário de um mês inteiro, mas eu quero trazer com você um texto que nos ajuda, um episódio da Bíblia, né? Que nos ajuda muito a entender o valor de uma aliança. E eu vou falar de aliança entre homens, para que a gente possa valorizar a aliança que nós temos com Deus. Amém? Você está aí? Amém. Vivo? Animado? Amém. Glória a Deus. Abre lá comigo em 1 Samuel 18. A gente vai citar alguns textos da aliança de Jonathan com Davi. Vai dizer assim: sucedeu o quê? Acabando Davi de falar com Saul, aqui o episódio, contexto, Davi tinha acabado de derrotar o gigante e eles estavam se conhecendo, né? Saul e Davi. E depois, acabando ele de falar com Saul, diz que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Esse texto aqui vai falar sobre uma coisa que às vezes a gente negligencia na vida do reino de Deus, que são ligações de alma, conexões divinas que Deus faz. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa: a amizade você escolhe porque é por afinidade, mas ligação de alma é uma ligação que Deus faz com você, algumas pessoas que carregam algo da sua vida, do seu destino com eles.
Deus unge pessoas que vão se conectar a você, e talvez você não vai ter completa afinidade com aquela pessoa, porque não é uma escolha sua, é uma escolha de Deus, mas a gente vai perceber na Bíblia várias vezes essa conexão divina, uma expressão que a gente usa muito no meio evangélico, mas é alguém que você nem sabe por que você tem que estar perto. Nem é o mesmo temperamento, não é alguém que você escolheria racionalmente, mas você sabe que tem que estar perto. Amém? No meu caso particularmente, por causa do meu temperamento, da minha testa franzida, eu ouço muitas pessoas dizer: pastor, eu nem queria estar aqui, mas eu sei que eu tenho que estar. Né? Você riu porque eu já sei. Mas eu ouço isso com frequência. Pastor, não seria o senhor, não seria do seu jeito, não seria com o seu temperamento, mas eu sei que eu tenho que estar. E não é por minha causa, é porque Deus me deu algo seu para eu carregar. Amém? E eu também tenho muitas pessoas que carregam coisas que vão mudar a minha vida, que vão alterar o meu destino. Então você sabe que tem que estar ali, você sabe que tem que estar perto. Né? Às vezes tem alguma coisa, alguma intransigência, a pessoa não entende tão bem você, mas você no fundo tem consciência que você tem que estar ali perto. Então aconteceu isso aqui com Jonatas e Davi. Por quê? Por causa dos dois. Um protegeu o outro, foi feita uma aliança deles de coração. Mas essa aliança foi feita de coração, mas ela também foi feita através de forma simbólica. O versículo 4 vai dizer que despojou-se Jonatas da sua capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então essa questão de trocar a capa, de dar a capa um do outro, a gente entende que na velha aliança a capa dizia quem você era na fila do pão, porque tinha a capa daquele que estava no lugar marginalizado da sociedade. Eu não sei se você lembra quando Jesus passa por aquele, eu não lembro se é o cego, né, que lança Bartimeu. Isso? Josias, professor? Amém. E ele lança fora a capa, porque a capa dele não era uma capa de honra, era uma capa de desonra. E ele, antes de receber o milagre, ele lança fora aquela capa. Da mesma maneira, a capa de Jonatas, o filho do rei, era uma capa de honra, de nobreza. E ele, quando troca essa capa com Davi, ele está trazendo Davi para a posição que ele ocupa. Então, a aliança, ela faz isso. Ela pega alguém que está numa condição e coloca em outra. Ela pega alguém que está tendo uma vantagem ou desvantagem e puxa para a condição que você está. Assim são feitas as alianças. E naquele momento, aquele gesto simbólico de Jonas estava dizendo: olha, Davi, eu reconheço a unção de rei que você tem, porque eu sou da família real, essa capa é real. Davi era só um pastor, mas ele estava dizendo: eu reconheço que há uma unção sobre você, eu reconheço que há uma unção de governo, de rei sobre você. E ele não estava dizendo que teria que sair o pai ou etc, mas ele estava reconhecendo. E queridos, isso acontece na nossa vida. Algumas vezes, algumas pessoas, elas têm até dificuldade comigo, porque eu já levantei pessoas que eu não tenho nenhuma afinidade. E a pessoa pergunta: eu não entendo, pastor, o senhor me levantou, mas a gente não está junto. Eu falei: querido, não fui eu que te levantei, não, eu só reconheci. Quem te levantou foi Deus, quem te ungiu foi Deus. O meu papel é reconhecer a unção sobre a sua vida. E eu também não vou, e o contrário também vale. Não é porque você é meu amigo que eu vou dar a você uma unção que Deus não deu. Amém? Então, às vezes, isso é meio difícil do cristão entender, porque a gente fala muito de relacionamento, né? A gente vive para relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Querido, mas quando a gente está tratando de posição e unção, não depende do meu relacionamento. Amém? Eu vou depender de reconhecer aquilo que Deus levantou. Então você vai ver entre a liderança dessa igreja pessoas que talvez eu nem tenha tanta intimidade, e elas estão levantadas, não porque eu levantei, mas porque eu reconheci que Deus levantou. E você vai ver pessoas muito próximas a mim que não foram levantadas, porque Deus não levantou, não sou eu que vou levantar. Amém? E eu creio que isso seja o justo, porque se eu levantar alguém porque eu gosto, ele pode não sustentar a posição. Amém? Porque se não há a graça de Deus para aquela posição, não é porque é meu amigo que eu vou levantar, porque eu estou fazendo mal para ele, ele não vai sustentar aquilo.
Amém? E ao contrário disso também funciona. Não é porque é alguém que eu não tenho afinidade, não é meu coleguinha, que eu não vou reconhecer que a unção está sobre a vida dele. Porque foi Deus que levantou. Você consegue entender isso? Porque isso salva a nossa vida. Amém? Salva a nossa vida. Às vezes a gente está numa igreja há 30 anos. Chega o outro lá com 6 meses e é levantado. Você não entende por quê? Porque Deus que levantou. Resolve com Deus, amém? A minha função é só reconhecer. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque naquele primeiro momento, Jonatas reconhece a unção sobre a vida de Davi. E quando ele reconhece a unção sobre a vida de Davi, dentro da esfera que ele podia, ele puxa Davi. E ele traz, olha, eu sou filho do rei, eu uso a capa da família real, mas seu lugar é aqui. Vem para cá. Isso já é uma aliança de coração, uma conexão divina. E a gente vai ter isso... Porque da mesma maneira é quando você aceita Jesus. É a aliança mais fácil que tem, né? Tu não faz nada, só faz da malcriação e dá trabalho. Mas Deus te ama, entrega o sacrifício, te chama para a posição dele e você só tem que aceitar. E a gente ainda demora a aceitar, né? Deus está tirando a gente do lamaçal, está tirando a gente do império de trevas, está chamando a gente para estar sentado à destra dele, porque é o que Jesus fez. Quando ele entrega o seu sangue, ele está lançando a capa dele sobre nós. Ele está dizendo, olha, eu sou o único filho, eu sou da família real, você não fez nada para merecer, mas porque Deus conectou a gente, toma aqui a minha capa. E aí ele joga sobre a capa, e você que não fez nada para merecer, agora tira a onda de filho de Deus. Senta na mesa do rei, desfruta de tudo que Jesus conquistou para você. Por quê? Por causa de uma aliança. Você entende como a aliança é uma coisa séria para Deus? Porque a gente vai ter exemplo, por exemplo, de Jesus dizendo que o Senhor chamou um para trabalhar 12 horas, outro para trabalhar 8, outro para trabalhar 4, outro para trabalhar 1 hora. E no final todo mundo ganhou igual. Para a cabeça do ser humano, doideira. Mas para a cabeça de Deus, a aliança, não se mete nisso não. Amém? Porque a aliança é assim. O simples fato de você encontrar alguém que carrega algo para você, traz você imediatamente para aquele lugar. E como nós estamos numa aliança da graça, e não só da misericórdia, caso você não saiba, a misericórdia é você não receber a penitência que você deveria. Agora a graça é você receber o benefício que você não merecia. Amém? E quando nós estamos com a aliança em Cristo, nós recebemos essa capa sem ter feito nada. Pelo simples fato de Jesus ter a consciência que Ele carrega nele aquilo que vai alterar a nossa vida, o nosso destino. Nosso fato é só aceitar a capa. Amém? E aí a gente vai andar mais um pouquinho. Em 1 Samuel 19... a gente vai ver o poder de uma confederação. Eu dei um exemplo para você de liga, de se ligar a alguém, fazer uma aliança, uma união, para a consecução de um fim comum. Porque havia no destino de Jonatas uma parte para Davi, e havia no destino de Davi uma parte para Jonatas. A gente precisa entender isso. Existem pessoas que Deus liga na nossa vida, que vão alterar o nosso destino, mas tem um propósito em comum. Por isso que eu digo tanto, né? E a gente não une temperamentos, a gente não une pessoas, só afinidade, a gente une propósito. Jonatas e Davi tinham um propósito em comum. Eles não sabiam, mas Deus já tinha traçado. Por isso que ele faz essas ligações e às vezes a gente não entende. E normalmente a gente não entende, mas o diabo já vê o poder daquela ligação e ele vai atacar esse relacionamento, porque ele quer separar, porque ele já sabe que se juntar fogo e pólvora vai explodir. Ele não precisa saber o futuro, mas ele reconhece em você pelas suas características do seu chamamento, reconhece no outro pelas características do chamamento. Ele não é onisciente, mas ele é inteligente. Ele é manjado, né? Estava desde o início das coisas vendo tudo. Então ele conhece, ele sabe o potencial que vai dar quando você se reúne a pessoa tal. E ele sabe que precisa separar isso. Por isso que a gente tem que ser tão atento à importância da aliança, à importância dessa liga, dessa conexão que Deus faz. Amém? E aí lá, em 1 Samuel 19, versículo 1 vai dizer: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi,
o fez saber a este, dizendo, ele contou para Davi o que o pai tinha dito para ele. Por quê? Por conta dessa aliança. E é até perigoso, a gente está falando sobre o rei e está falando sobre o pai dele. Então é perigoso, ele estava correndo risco. Mas a gente entende que uma aliança, ela promove esse cuidado e zelo pelo outro. Por quê? Porque você é inteligente. Amém? Porque se tem um propósito com alguém, se você tem um propósito com alguém, se essa parte aqui dançar, o seu propósito dança. Você precisa guardar o seu propósito. Você precisa guardar a outra parte. Por isso que casamento é um negócio tão sério. Porque casamento, quando começa, é por afinidade. Casamento, quando começa, é por interesse, né? Porque você tem atração por alguém, porque tem alguma vantagem. Porque ninguém casa sem vantagem. Amém? Tem ninguém aqui tão bonzinho para isso. Quem amou a todos de tal maneira foi Deus. Amém? Você casou porque tinha alguma vantagem. Porque o amor humano é assim. O amor humano tem interesse. Amém? Ele vai ter interesse. Pode ser pela ligação afetiva, pode ser pela ligação sexual, pode ser até pela financeira. Vai ter alguma vantagem. Ligou. Mas, querido, depois que ligou e fez aliança, não vem contar historinha para Deus não, porque ligou. Amém? Fez aliança, fez aliança. Deus considera dessa forma. Por quê? Porque a partir daí a Bíblia diz que ele considera os dois um só. Se considera um só, é um só propósito. E aí eu não separo mais isso. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho direito de me separar? Tem direito de separar, mas o propósito vai ter dano. Seus filhos vão ter dano, vai ter dano. Não estou acusando você. Até porque se você já viveu isso, você já provou o dano. Tem dano. Porque toda separação de aliança traz dano para alguém. Então é importante a gente entender o quanto Deus leva a sério essa aliança. E Jonatas corre o risco por Davi, porque ele tem uma confederação com Davi. Jesus é a mesma coisa conosco. Jesus é nosso intercessor. Você não fez nada por ele, mas a Bíblia diz que ele hoje, assim como Jonatas fez com Davi, ele está diante do rei intercedendo por você. Você erra e ele diz o quê? Não, o meu sangue pagou. O meu sangue pagou esse pecado. O meu sangue livrou ele disso. O meu sangue livrou ele dessa doença. Então, essa aliança que a gente fez com... Eu estou trazendo aqui para você não se perder, da dimensão do aspecto natural da aliança de Jonatas com Davi, para que a gente possa entender o quanto espiritualmente isso é importante e relevante com a nossa aliança com Jesus. Porque às vezes existem coisas em Deus que a gente banaliza, né? Muitas vezes a gente queria muito falar em línguas. Aí a gente faz uma aliança com o Espírito Santo. Começa a falar em línguas e depois banaliza isso. Não, querido, no dia do revestimento de poder, você fez uma aliança com o Espírito Santo. Ele jogou a capa dele, revestimento de poder é isso. Ele pegou a capa dele e jogou em cima de você. E qual a sua parte? Devolver como testemunha de Cristo. Você não ora em línguas para ser a mesma pessoa. Você ora em línguas para fazer diferença no corpo de Cristo. Porque a partir daí, você se torna uma testemunha. De quem? De Cristo. Então qual é a parte da aliança? Eu te dou o poder e você me devolve o resultado. Amém, querido? Porque o seu novo nascimento é sobre você. Você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, é sobre você. E o revestimento de poder é sobre os outros. Revestimento de poder é uma capacitação de ser testemunhas de Cristo. O que Cristo fazia? Cristo curava os outros, Cristo provia os outros, Cristo tirava da onde tinha miséria e levava a fartura para os outros. Lembra? O Espírito do Senhor Jesus está sobre mim. Ele me ungiu para quem? Para os outros. Para dar vista ao cego, para o coxo andar, para que o pobre receba o evangelho. Ou seja, a unção que eu recebo é para o outro. Então, quando nós recebemos essa capa, não é para a gente ficar no quarto orando em línguas e tendo benefício para nós. Não, é uma aliança. Ele joga a capa dele sobre nós, que a Bíblia diz que é revestimento, é algo que vem por cima de nós, para quê? Para que a gente seja testemunha. E por que é importante eu entender isso? Porque às vezes eu fico na ceia celebrando a aliança somente com aquilo que eu tenho direito. E glória a Deus, querido, você é filho. Filho tem que ser mimado mesmo. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma aliança de devolução também. Amém? Deus nos deu a sua capa
para que a gente retorne a Ele como testemunhas de Cristo. Amém até aqui? Então a gente tem, como 1 João 2 vai dizer, um advogado junto ao Pai. A gente tem também uma coligação, que é uma associação, uma liga ou aliança. 1 Samuel 20, vai para lá comigo, versículo 2. Jonatas novamente guarda a vida de Davi, quando Saul era tomado pelo espírito maligno e queria destruir. A gente vai saber que Saul promove um ciúme contra Davi, e toda vez que ele era possuído pelo espírito maligno, ele vinha contra Davi. E é assim que acontece na nossa vida também. Ou você acha que porque você está aqui possuído, não vai ser não, amém? Mas influenciado, quanto mais perto você estiver da autoridade, mais chance tem de você ser influenciado. Lembra de Pedro? Tu és o Cristo. Aí depois, tem de piedade de ti, arreda Satanás. Por quê? Porque Satanás sabe que ele soltando sugestão perto do próximo, teu coração recebe mais fácil. Então, naquele momento, Saul era possuído por um espírito maligno, porque o diabo queria acabar com Davi. E ele era a autoridade. Mas Jonatas estava ali perto, mas ele filtrava a informação. Ele não recebia a informação do pai, porque a luta dele não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principado e potestade, mas ele reconhecia a influência e avisava Davi. Você está pronto para reconhecer a influência e avisar quem você ama que ele está correndo perigo? Ou você fica com raiva da pessoa porque ela está sendo influenciada? Porque a gente cai nessa cilada. A gente ama a pessoa, ela recebe uma influência e a gente se volta contra ela em vez de se voltar contra a pessoa. Um dano que acontece muito com os profetas. Quando o profeta é imaturo, profeta precoce, ele recebe, mas não sabe filtrar. Por isso que às vezes o profeta quer que queime, que saia da igreja, que expulsa, e fala ainda para o pastor: o senhor não está vendo? Estou, mas estou vendo com amor. Amém? Porque o profeta, a função dele é limpar o arraial, né? Ele quer tirar a sujeira do arraial. Mas o pastor não, o pastor quer limpar, quer tirar a sujeira e deixar você. Mas às vezes quando o profeta é precoce, é imaturo, ou até o pastor, ele vê você fazendo algo e ele não distingue quem é você e quem é a influência. Vou ensinar para você como é que funciona. Todo mundo tem histórico. Você não pode conviver com uma pessoa há 30 anos e porque um dia ela faz uma coisa absurda, você queimar essa pessoa. Não, você vai ter que falar assim: isso não combina com ela, isso é uma influência. Às vezes uma associação, uma amizade, um conselho errado que ele ouviu. E aí a nossa luta não é contra a carne, porque se for isso, o diabo vai ganhar. Eu preciso olhar e perceber o seguinte: opa, essa pessoa me ajudou 10 anos. 20 anos, cuidou de mim, na hora que eu precisei estava lá. Agora está fazendo isso, isso não combina com ela. Isso é uma influência, arreda Satanás. E você se volta contra a influência. Querida, eu já fiz gabinete de falar com a pessoa sabendo que eu não estava falando com a pessoa. Da pessoa estar na minha frente, de olho parado, que para o olho, e eu falar com ela: você não vai entrar aqui, você não vai me manipular, você não vai conseguir o que você quer. E chama a pessoa e trata a pessoa. Porque o diabo vai fazer isso com quem? Com pessoas que você ama. Com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pastor, com a sua autoridade. Fez aquele tempo todo. Aí naquele dia faz uma coisa sem sentido. Porque quem nunca falou alguma coisa aqui que não sabe o que falou? Só eu? Que eu acabo de falar, falo assim: o que eu falei essa barbaridade? Né? Eu não posso ser possuído, eu tenho o Espírito Santo, amém? Mas ouvir uma vozinha aqui e responder, qualquer um de nós. Pedro fez isso com Jesus. Então o que a gente precisa entender? A gente tem que dar mais valor às alianças. Amém, querido? Você não pode, por exemplo, estar num lugar onde, eu não sei de onde você veio, mas você veio de um lugar que o pastor talvez tivesse pouco conhecimento, fosse simples, mas você chegou lá moído, com o casamento quebrado, doente, foi todo restaurado, agora fez o rema, acha que é melhor que ele. Não, querido. Teve uma aliança, tem algo que essa pessoa carrega que mudou a tua vida. Se ela errar aqui, você tem que olhar e falar: isso não combina com ela, isso não é ela. A gente tem que ter esse discernimento espiritual, senão a gente cai em laço.
Você está lá com uma pessoa que fez tudo por você muitas vezes. Aí um dia ela disse não. Aí você cancela tudo? Não, querido. Você vai olhar para o histórico dela e vai ver, isso não combina com ela. Se então não é ela, eu vou, porque a minha luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Mas pode ser a fraqueza dela, estimulada por Satanás. Não é tudo culpa de Satanás não, amém? A gente tem nosso temperamento, tem nossas fraquezas, tem nossos probleminha, né? Todo mundo. Fica tranquilo que Satanás também não tem essa bola toda não. Mas que ele vai inflamar, vai. Quem já teve unha encravada aqui? Alguém pisa nos outros dedos? É só naquele. Mas não é, ele pisa em todos, só que aquele você vê porque está inflamado. Amém? Todo mundo pisa no teu pé a vida inteira, mas quando a unha está encravada, parece que todo mundo só pisa nele. E quem pisa mais? Quem está mais próximo. Quanto mais perto, mais chance de pisar na tua unha encravada. Amém? Agora, o que você tem que saber? O problema é meu, eu que estou com a unha encravada. Eu que preciso me proteger, eu que preciso me guardar. Eu não posso ficar magoado com todo mundo que pisa na minha unha. Então fica ligado. Você vai ter alianças com pessoas, e eu já não estou pregando nada do que eu preparei, mas vai. Você vai ter aliança com pessoas que o diabo vai fazer, ele sabe que tem que separar. O diabo sabe que tem que separar. Eu sei que se você está aqui, você precisa ouvir isso. O diabo sabe que tem pessoas que, se você estiver junto, é um problema para ele. É dano para ele. O que ele vai fazer? Valorizar os defeitos do outro. Inflamar o seu coração. Tirar você do foco. Para quê? Para desfazer essa conexão divina que Deus fez. Amém? Então fica com esse parênteses aí, fica ligado. E se quiser ouvir o que eu ia pregar, talvez à noite eu consiga. Glória a Deus. Amém. E queridos, a gente tem essa proteção. Jesus entra no nosso lugar e leva tudo que é nosso. Toda maldição sobre ele, toda doença, toda enfermidade, pobreza, angústia, tudo sobre ele. Para que a gente tenha a vida que a gente quer ter com ele em Deus. Agora o que acontece? No meio do caminho vai ter algumas derrapadas. Vai ter algumas situações da noiva, né? Porque a questão de Cristo é essa, né? Cristo é gente boa, mas tem que aturar a noiva. E a noiva tu não escolheu. Tu não sabia que quando tu aceitou Jesus, a noiva estava no pacote, né? E aí os teus problemas não são com Jesus, são com a noiva. Mas querido, tem como eu ter aliança com alguém sem respeitar a noiva dele? Não tem. Porque toda a simbologia de Deus é feita em cima do casamento. Nós somos a noiva, o noivo foi trazer morada, porque era o que o povo judeu fazia. O noivo ia preparar a morada e depois ele ia ao meio do caminho encontrar com a noiva que estava vindo. Os alunos de escatologia aí, de doutrinas básicas, vai saber disso. E há um encontro no meio do caminho. É isso que vai acontecer. Nós somos a noiva. O noivo foi preparar a morada e ele vai vir aos céus, ele não vai descer, ele vai vir aos céus ao meio do caminho e nós vamos encontrar com ele. E agora, se eu não tiver liga com a noiva? Será que eu vou estar nessa lista? Porque você sabe que casamento agora, quando você é convidado, você é um sobrevivente dos cortes de uma lista, né? Tem que botar 150 pessoas, o cara é crente, tem 10 mil seguidores no Instagram, vive numa igreja com 1.000 e poucas pessoas. Como é que faz uma lista de 100 convidados? Cortando gente, não é verdade? Então, a gente está nessa condição. A gente vai estar na boda. Então, a gente tem que lembrar da aliança. A aliança, ela suporta a fraqueza. O que você não pode abrir mão é da conexão divina que Deus preparou para você. Amém, queridos? Tem alguém carregando algo de precioso para você. Vou sair de vez da ministração e vou falar para você de Elias e Eliseu. Pensa Elias e Eliseu, gente. 3 vezes Elias mandou Eliseu embora. Quem aqui não iria na primeira, magoado? 3 vezes. Por que Eliseu não larga o osso? Porque ele sabia que Elias carregava o que ele queria. Ah, pastor, isso é interesseiro? Tu não é burro nem nada.
Eu não posso mais falar que é burro, que eu já fui repreendido. Amém? Acho que não tem um culto que eu não sou repreendido. Amém? Mas, querido, pensa a verdade. Você sabe que alguém tem algo muito precioso para você. Você vai se magoar com coisinhas? Você vai se afastar daquilo que Deus disse a você porque a pessoa disse diferente? Não, querido. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Existem alianças que Deus fez na sua vida que elas vão ter que ter esforço para manter. Um dia conversando com o apóstolo Guto, e eu não sei se você conhece a história, mas o apóstolo Guto, ele recebeu uma instrução de Deus de que ele tinha que estar associado ao pastor Bud. E queridos, o pastor Bud, ele era um homem fantástico. O que era mais espetacular dele é que ele era um homem rude, simples, com uma sabedoria sobrenatural. Mas ele era um homem simples, que veio ele era um caipira dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, que foi morar em Campina Grande, na Paraíba, que a minha família vem de lá, explica muita coisa para você, porque lá é tudo direto, entendeu? Fez família esse negócio aqui. Aí ele junta essas duas coisas, não era tão simples lidar, mas o apóstolo Guto sabia que tinha que estar. Por quê? Porque Deus falou. Será que pastor Bud nunca falou nada que magoasse ou desagradasse a ele? Ele abriu mão? E olha a gente aqui. Graças a esse homem, não abrir mão, porque quando ele disse para o apóstolo Bud que Deus tinha dito que ele precisava servir o apóstolo Bud, o que você acha que o apóstolo Bud mandou ele fazer? Carregar a Bíblia? Acompanhar nas viagens missionárias? Não, querido. Cuidar do cachorro dele. Só que para você visualizar bem, os cachorros dele eram aqueles bulldogs, todo enrugado, grandão, que faziam cada negócio desse tamanho. E quem limpava? O apóstolo Guto. Porque Deus mandou. Agora ele podia ter se magoado e dizer, não, Deus mandou estar com o ministro e eu vou ficar com o cachorro. Era o que Bud precisava naquela época. Não era de alguém para pregar com ele, era de alguém para fazer o que tomava tempo dele, para ele poder pregar mais. E o apóstolo Guto me disse numa mesa pessoal, ele falou, olha, quando Deus me disse isso, eu vi a dificuldade do temperamento, sabe o que eu fiz? Eu estudei a minha liderança. Cara, que coisa fria, né? Calculada? Para você não perder o seu propósito, você não vai poder viver de emoção, não. Você vai ter que, às vezes, ser frio e calculista em algumas coisas para não abrir mão do seu propósito. Amém? Não é perigoso ou danoso, mas ele foi frio. E ele falou, eu preciso estudar o meu líder. E ele foi estudar o pastor Bud. Como que o pastor Bud falava, o que ele queria dizer quando falava isso. E esse homem andou com o pastor Bud, ligados de coração numa aliança, que tornou ele no lugar do filho, que o pastor Bud não tinha mais contato. E quando chega o tempo, a unção vem sobre o apóstolo Guto. Porque o apóstolo Guto, querido, quem conheceu o apóstolo Guto não é o homem de hoje. O apóstolo Guto era um homem que não gostava de confronto, um homem muito bom, muito gentil, mas não era um pregador exímio. Mas quando ele se associou àquele homem, aquilo que aquele homem carregava repousou sobre ele. E hoje você assiste o apóstolo Guto pregando, um homem ousado, destemido, que pegou a obra que o pastor Bud começou e ampliou até as nações. Hoje você senta 1 minuto com o apóstolo Guto, é só sabedoria. Da onde? Carregada, transmitida pelo apóstolo Bud. Mas foi fácil começar limpando o cocô de cachorro? Que aquilo nem de cocô tem que chamar, tem que ter um nome especial, porque eu vi o cachorro. Amém? Mas por quê? Porque você tem que saber as ligações e conexões que Deus faz para a sua vida. E você não pode negociar o seu propósito. Amém, queridos? Por isso que eu trato sempre, quando alguém chega aqui, eu tenho convicção de dizer, não existe ninguém nessa igreja que eu convidei para estar aqui, como membro. Nunca. Por quê? Porque eu não vou carregar essa responsabilidade. Eu digo para todos sempre, quem escolhe a sua igreja é Deus. Quem faz as conexões é Deus. Embora eu brinque que você escolheu o seu pastor, eu falo por afinidade. Mas quem escolhe a igreja é Deus.
Por quê? Porque se alguma hora uma coisa não estiver bem, você vai lembrar quem escolheu e vai saber, eu não posso me mexer. Amém? Porque se for só entre a nossa aliança, ela é muito frágil. Enquanto estiver tudo bem, você está aqui. O dia que não estiver bem, você vai sentir de Deus, né? O povo adora falar isso, sentir de Deus. Toma vergonha na cara. Deus não fala com você por sentimento, tá bom? Deus fala com você através de instrução. Amém? Mas deixa eu dizer para você, no dia que você está magoado, Deus não está falando contigo, não. Tá bem? A Bíblia diz que se não perdoou o irmão, não tem comunicação. Sistema interrompido, não tem canal. Então não vem dizer na hora que está em tratativa ou magoado que sentiu de Deus. Fala com verdade. Estou com raiva. Estou na carne. Vou para onde eu quiser e o problema é meu. Fala com a voz direito logo. Diz quem está lá. Amém? Agora. Mas o que você precisa dizer? O que eu quero dizer para você que não era o que eu vim pregar? Deus faz alianças. Seu casamento é uma aliança. Pessoas que estão na sua vida, líderes, ministros, amigos, são alianças. Quando você for ver que tem algo interferindo nessa aliança, eu vou ensinar a você como é que eu trato isso. Pode se posicionar? Eu brinco de xadrez. Josias está perto de mim, pastor Josias, ele sabe disso. Eu abro o tabuleiro. Toda vez que tem alguma coisa querendo me ferir, alguém me feriu, eu abro o tabuleiro. Vejo quem é quem no jogo. Às vezes você é um peão, às vezes você é um cavalo, às vezes você é uma torre. Eu não sei jogar xadrez não, mas eu sei que cada um tem uma relevância. Tem a rainha e tem o rei. O jogo termina quando? Quando cai cavalo? Quando cai torre? Quando cai rainha? Só quando cai o rei. Então olha aí para o teu umbigo e fala agora, não é sobre mim. O olho está no rei. Então você é só alguém que ele está querendo tirar da posição para chegar no rei. Queridos, eu faço isso demais. E pastor Josias sabe disso, pastor Tiago também, porque eles estão perto de mim. Quantas vezes situações se levantam e falam, isso não é sobre mim. Se essa pessoa sair da posição, o rei vai ser atacado. E eu me sacrifico ali. Como um peão, muitas vezes eu dou a minha vida e saio do jogo. Por quê? Porque eu preciso guardar o rei. Então, provavelmente você veio com alguma demanda, porque a pregação dessa, sem pé nem cabeça, eu vou crer que a Espírito de Profecia está aqui. Amém? Eu quero ensinar isso para você. Quando algo estiver enfrentando você, sai do tabuleiro, olha de fora, olha estrategicamente, se você sair daquela posição que Deus te colocou, se o rei continua guardado. E aí você vai ter que saber se você sacrifica ou se joga o teu jogo. Agora deixa eu dizer uma coisa, mesmo que você se sacrifique, o jogo continua. Enquanto o rei estiver de pé, você não perdeu. Então, olha para o rei. O que Jesus vai perder com isso? O que o evangelho vai perder com isso? O que o reino de Deus vai perder com isso? O que a igreja local vai perder com isso? O que vai acontecer na minha família se eu não me sacrificar nessa hora? E aí eu vou saber o peso das alianças que eu tenho. Porque o diabo sempre vai investir para que essa aliança seja desfeita. Meu casamento, né? O de vocês mais ou menos, mas o meu casamento. Porque todo mundo aqui tem direito de viver a vida, né? Agora, se o pastor se separar, se eu quebrar minha aliança com Marcela, você vai estar aqui na quinta-feira? Não vem cinismo, não. Vai. Eu tenho direito a quebrar a aliança? Por quê? Porque o rei está... Eu tenho que guardar o rei, não tem? Então, querido, talvez a minha posição pareça um pouco mais alta, eu seja aqui uma torre. Mas não é sobre mim. Então não é sobre você. Deus promoveu alianças e ligações na sua vida para guardar o rei. Amém?
Eu não vou deixar Deus roubar isso que você alguma coisa roubar isso que Deus está falando para você agora, não. Sai do tabuleiro, olha de fora. Precisa fazer isso. Quer aprender como é que na neurociência se olha de fora? Linha do horizonte para cima. Você vai ativar a parte do cérebro planejamento, né, Márcia? Glória a Deus. Se olhar para baixo, linha das emoções. Do horizonte para cima, eleva os teus olhos para o alto, que é de lá que vem o socorro. Amém? Fez isso aqui, ativou a parte do cérebro do planejamento. Você sai da situação, olha de fora, tabuleiro montado. Não é sobre mim, se eu sair desse lugar, ele ataca a rainha e depois o rei. Opa, eu vou me sacrificar. Eu entrego o peão, mas eu não entrego o jogo. Isso é para você entender como é que funciona a vida em Deus. Porque se você for frágil nessa área, o diabo vai tocar aí sempre. E você vai viver mudando de posição. Eu estou falando pelo Espírito agora. Você vive mudando de posição. Por quê? Porque você não está afim de se sacrificar. Mas deixa eu dizer, o jogo não acaba em você. O jogo acaba se o rei cair. Mas o rei não vai cair nessa casa, amém? Nem na sua casa, nem no seu casamento, nem nas suas alianças. Amém? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.